Fala pessoal, voltamos com a nossa aula de tipos de dados. Na aula anterior nós vimos já o tipo string brevemente, ainda não vimos tudo que precisamos ver sobre ele, mas ali enquanto a gente discutia as variáveis, que são as variáveis, suas regras e boas práticas, nós acabamos vendo dois tipos de dados brevemente, string e integer, os inteiros. Agora a gente vai para a aula focada mesmo nos tipos de dados mais comuns, que são os tipos de dados também que a gente pode chamar de tipos de dados primitivos ou dados básicos. Mas antes da gente falar disso, prática aqui no nosso código, vou até reorganizar aqui, como nós falamos o foco foi em variáveis e a gente começou a fazer uma breve intro aqui sobre strings. Agora a gente vai focar aqui em tipos de dados mais a fundo. Vamos voltar aqui então a nossa atenção para entender justamente o que são dados, Então vou chamar aqui para gente a lousa e vamos entender um pouco melhor aqui no fundo o que são dados antes da gente entender os tipos de dados. De forma bastante resumida, direta e prática, dados sempre um valor registrado sobre alguma coisa. Então um valor de registro de algo da realidade. Pode ser uma transação financeira, pode ser uma transação interna dentro do sistema, avisando que fez uma parte do processamento e o resultado daquela é um dado específico e o sistema vai continuar trabalhando com aquilo, ou vai informar uma outra API, ou fazer uma integração. Mas geralmente, para resumir aqui, para não ficar tão abstrato, um dado ele é um valor de registro ou registrado sobre a realidade, sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu. Então, para a gente pensar aqui, em específico, nos dados, para os programas que a gente está aprendendo a trabalhar aqui, que são do ponto de vista fundamental, todo programa vai lidar com isso, a gente pode falar, então, que dado é igual a valor registrado que demonstra um certo tipo. Então, resumindo, o dado ele não é algo totalmente aleatório, não é apenas um registro qualquer feito de qualquer maneira. Dados é igual a valor mais tipo. E aí a gente pode até apagar isso aqui, porque o resumo da ópera, que dados são valor, igual aqui, valor mais tipo, beleza? Por que valor mais tipo? Porque todas as vezes que a gente está trabalhando com um registro, a gente vai ter que saber o que a gente está lidando. Vou ter que saber se eu estou lidando com um dado que é, por exemplo, um dado mais numérico, ou melhor, mais numérico não, um dado de fato numérico, ou seja, um valor de saldo bancário, o valor de uma transação Pix, ou o valor de uma mensuração de um sistema específico que capta vibrações de uma fonte. Preciso saber se esse dado ele é numérico, se esse dado ele tem para nós um valor mais semântico ou de múltiplos caracteres. Então, se ele é mais textual, a gente precisa saber se esse dado ele é um dado lógico, porque o computador é uma máquina lógica. E aqui a gente vai entrando nos tipos de dado. Então, se o dado ele é um valor com um tipo, ele não é um valor qualquer, eu já começo a entender aqui uma substância fundamental da lógica de programação como um todo. Todas as vezes que eu estiver trabalhando com um dado, é muito provável que eu preciso saber o tipo dele. Ou então, o meu programa precisa estar preparado para lidar com o tipo que ele pode chegar. Isso é um preceito básico aí, a gente já pode guardar na nossa cabeça. Para que serve dados, então? A gente já até adiantou um pouco aqui, mas só para resumir, se os meus dados, a gente já sabe que ele pode ter diferentes tipos e eu preciso informar isso, eu preciso saber disso, ou eu preciso ser capaz de lidar, muitas vezes até com a diferença nos tipos, eu tô me preocupando com tudo isso para quê, no final das contas? Para ser capaz de armazenar informações. Armazenar informações. Então, o nosso objetivo aqui é lidar com coisas manipuláveis por um computador, que são informações no formato de dados que nós lidamos a partir de categorizações que vão falar pra gente, olha, esse dado aqui é um tipo
Vou entrar agora nos conceitos reais, né? É um tipo inteiro, é um tipo float, que são os numéricos, é um tipo string, a cadeia de caracteres, que é mais textual, ou o tipo booleano, o tipo bool, que é o tipo lógico, né? Que vai dizer pra gente, ou que vai guardar pra gente informações relativas a verdadeiro e falso. E a gente vai ver ao longo desse curso Python do 0 ao 1 como informações do tipo verdadeiro ou falso são fundamentais para a gente construir os nossos fluxos aí de automatização, enfim, qualquer tipo de objetivo que a gente quiser atingir com a programação em si. Para a gente entender um pouco mais sobre esse universo aqui dos dados, eu vou puxar aqui uma expectativa que a gente precisa ter e estar ligado quando a gente estiver trabalhando com o nosso Python. Não vou entrar a fundo aqui porque não é o objetivo do curso, mas é legal já saber, mesmo que a gente esteja aqui no nosso primeiro curso de programação da vida, que as diferentes linguagens de programação, elas são tipadas de maneira distintas. Algumas têm uma tipagem mais forte, que a gente fala, e outras têm uma tipagem mais fraca. Resumindo aqui, o Python é uma linguagem de tipagem fraca. E o que significa tipagem forte ou tipagem fraca? Rapidamente, não é um conceito que a gente precisa necessariamente dominar nesse momento, mas é interessante a gente saber, porque isso diz respeito da nossa linguagem de programação e com o tipo de coisa que a gente está trabalhando agora, que são os tipos de dados. Portanto, brevemente, uma linguagem de tipagem fraca como Python, ele não pede necessariamente que você garanta o tipo do dado que vai estar na variável. Essa variável, ela dinamicamente vai atribuir para a gente o tipo de acordo com o valor. Tranquilo? Então o Python, nesse sentido, ele acaba até sendo menos complexo e verborrágico para a gente aprender lógica de programação. Depois a gente tem diferentes instrumentos para tornar essa tipagem dinâmica do Python mais consistente, mas, de modo geral, a gente trabalha no Python com o conceito de tipagem fraca e dinâmica, tá? Ou seja, eu não necessariamente preciso avisar para o Python, ou melhor, eu não preciso avisar para o Python que a minha variável vai ser do tipo string, igual a gente viu lá no Hello World. Contudo, isso é mais uma curiosidade sobre o Python para esse momento, não vai ter impacto gigante no nosso aprendizado aqui, a gente pode deixar para aprofundar isso lá no Python intermediário e avançado. E podemos focar agora em entender de fato os tipos de dados primitivos ou básicos, né, ou mais comuns que a gente trabalha, que são os dados que permitem a gente trabalhar com números, textos e informações lógicas. São justamente os tipos de dados que a gente vai trabalhar agora um por um. E também vamos conhecer os métodos para manipular essas informações com a linguagem Python.